mesmo nível para melhor nesse dia também. Eu sou Daniel Araújo, eu sou vice-presidente da PES Cimatec, estou aqui juntamente com o Juan para dar suporte à Asher, nosso palestrante de hoje, com o tema sustentabilidade, porque cada vez mais distante. Passar a falar para Juan agora, para se apresentar. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Juan Utá, sou secretário atualmente da PES Cimatec e também faço parte da secretaria do ramo do I3S Cimatec. Uma apresentação bem breve, então, já passando a palavra para a Asher. Ok. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo, a todas e todos, né? Quero agradecer a Daniel pelo convite, o convite que me chegou também via Matheus, o Juan também para se dispor a participar aqui da moderação, da animação dos trabalhos. Eu quero dizer que o assunto está colocado no título, eu tenho apresentado ele já há bastantes anos. Provavelmente a maior parte de vocês ainda estava no ensino médio, até primário, quando eu já vinha discutindo que, tentando, de alguma maneira, esclarecer que essa tônica pseudo-otimista de que estamos indo em direção à sustentabilidade não passa senão de uma farsa. Não é verdade. É uma das coisas que eu pretendo aqui esclarecer, o que não quer dizer, já vou adiantando, que a gente não possa torná-la possível, mas não existe qualquer indício de que até agora tenha se feito esforços suficientes para atingir a sustentabilidade e não existem informações que apontem para que isso possa ser feito nos prazos que, por exemplo, se colocam aí nesse encontro do clima de antes de ontem, do Biden, ou que os compromissos internacionais assumidos, como, por exemplo, a COP de Paris e outras conferências internacionais do clima, especificamente falando do clima, lembre que sustentabilidade não é apenas o clima, que não é o principal problema, vamos discutir isso, que esses compromissos que estão sendo assumidos internacionalmente, não conheço quem diga que vão ser cumpridos. Segundo, em mesmo sendo cumpridos nas métricas que eles colocam, não significa sustentabilidade e muito menos não significa uma detenção do processo de degradação ambiental que está acontecendo. Então, essa é basicamente a primeira parte da discussão, mas evidentemente que eu quero, de alguma maneira, trabalhar com vocês o que tem que ser feito se a gente quiser reverter essa figura, mas tendo claro que não é uma visão pessimista, e sim são o que os dados se apresentam. Rocha? Aí. Só um segundo, perdão de interromper, 3 coisas que eu queria avisar aqui. A primeira, gente, é que eu estava conversando com o professor Asher, antes de vocês entrarem para a gente começar, que ele ressalta a importância de vocês, se tiverem interesse, para ao invés de mandar no chat, podem realmente levantar a mão, interromper e falar mesmo, que ele gosta dessa interação, né, professor? Das perguntas, o máximo possível. Outra coisa também é que no final da palestra, a gente disponibilizar um link do Forms para poder vocês preencherem, para marcar presença e receber certificado. E é isso. Outra coisa, Asher, você vai apresentar o slide? Porque não está apresentando aqui, por enquanto. Só para vou apresentar, eu vou colocar daqui a pouquinho, já está aqui. Tranquilo. Está na tela e já sequei lá com a Moira também. Beleza, sem problemas. O slide, bom, primeiro é isso, exatamente, obrigado, Daniel, por lembrar isso, porque eu tinha comprometido a falar isso no início, mas na hora que eu engato numa linha de raciocínio, aí eu tenho que ter um certo cuidado, porque... né, de não perder o que a gente pretende, qual o objetivo dessa discussão, pelo menos qual era meu objetivo quando eu topei o convite do pessoal. O que Daniel disse é exatamente o que eu gostaria. Eu venho trabalhando esse tema, como eu disse, já há algum tempo, e meu interesse de continuar trabalhando esse tema, provavelmente alguém que já assistiu uma palestra minha vai dizer, ele já falou isso naquele momento, já falou isso naquele outro momento, é justamente encontrar retornos atualizados, principalmente de pessoas jovens,
principalmente de pessoas jovens. Me interessa encontrar retornos atualizados sobre o que eu estou falando, principalmente de pessoas jovens. Até porque, primeiro que eu gosto de ser muito provocativo, então vai mais uma provocação, até porque eu entendo que as novas gerações estão se comportando pior do que a minha geração, em relação ao ambiente. Então, para quem usa a desculpa de que o filho voltou da escola falando, boba, meu pai, a professora falou que tem que fechar a torneira quando você escova os dentes, e se agarra a esse tipo de folclore para dizer que as novas gerações é que vão salvar o planeta, não tenho qualquer evidência em relação a isso, muito pelo contrário. E digo muito pelo contrário, porque eu sei, como avô, e como pai menos, mas como avô, a pressão que os pais recebem por atender o que se chamaria de afeto familiar com bens de consumo. Se alguém quiser fazer um exercício, é muito simples. Se tiver filho, sobrinho, alguma coisa pequeno, negue a ele um tênis novo no final do ano, frente à evidência que todos os coleguinhas dele têm um tênis novo. E o tênis dele, que está em perfeitas condições, poderia ser usado mais 1 ou 2 anos, mas não estaria ao alcance o ambiente de competição pelo fantasma do sucesso, do bem-sucedido, que paira sobre as cabeças cada vez mais jovens. Então, eu estou querendo fazer uma abordagem que vá desde dados macroambientais até micropessoais, porque a falência da busca pela sustentabilidade transita, circula entre o microcosmos de cada um de nós e o comportamento do ecossistema global. E eu não acho que haja um foco específico que tenha que ser priorizado. Com isso não quero dizer que não hajam prioridades, mas que não haja um foco específico a ser priorizado, quando se diz, por exemplo, e seguramente algumas perguntas de vocês vão vir nessa direção, mas é que o que a gente faz se a gente tem políticos que não estão alinhados com a sustentabilidade? O que a gente faz com um governo como esse que a gente está tendo agora, que eu qualifico, pratica políticas genocidas, e a gente está discutindo sobre o futuro do planeta, ou sobre as próximas gerações, quando estamos matando brasileiros hoje em taxas absurdas, muito mais do que outros países estão, quer dizer, eu ia dizer felizmente, infelizmente a Índia também está chegando nos mesmos padrões de genocídio que a gente está praticando aqui, né? Com enormes diferenças que existem em termos das duas sociedades, de renda per capita e etc, lá vai. Mas então, eu quero esclarecer que a situação é muito grave e vai piorando, mas quero esclarecer que a pretensão de reverter esse prognóstico depende de um realinhamento de formas de pensar. E, nesse sentido, quando eu me dirijo a uma plateia de engenheiros, futuros engenheiros, ou pessoas que já têm essa mentalidade da engenharia, eu considero isso duplamente importante. Eu digo que a gente, enquanto consumidor, a gente destrói o planeta no varejo. Enquanto engenheiro, a gente destrói o planeta no atacado. Enquanto se eu quiser derrubar uma parede com um martelo, eu derrubo. Mas se eu tenho uma retroescavadeira, eu derrubo ela mais rapidamente, né? Ontem, por acaso, eu estava vendo um filme daqueles de... E, no final de contas, não foi daqueles filmes para passar o tempo, não sei se vocês já viram um filme no final dos anos 90, porque eu estava passando aí na Netflix, aí aparece um filme com o Brad Pitt. Aí minha mulher é fã, diz, que homem lindo, tal. Aí a gente foi ver o filme do Brad Pitt sobre 7 anos no Tibete, me parece que chama. E tem uma cena no filme em que o Dalai Lama, que é o atual, não sei se ele já morreu, o atual Dalai Lama, quando era criança, parece que a história tem uma base verídica, pede para ele, que era um estrangeiro que tinha chegado até Lhasa,
para construir uma sala de cinema próximo do templo. E na hora de escavar as fundações para fazer a sala de cinema, os operários que estavam trabalhando sob a orientação dele pararam e começaram assim quase que a chorar, porque se deram conta que na escavação eles estavam matando minhocas. E aí ele parou e não entendeu o que está acontecendo. Ele disse, não, olha a quantidade de minhocas que tem aqui no solo, tal, a gente está matando elas. Disse, sim, e o que tem isso a ver? Aí o cara disse, olha, fulano, me lembro, Harris, não sei lá o nome da personagem, disse, para o tibetano, a minhoca é a reencarnação das nossas mães. Então, é possível que você esteja matando uma encarnação da sua mãe agora. E aí o pessoal claramente triste, constrangido com isso. Aí o cara se dá conta da situação, observem aí. Cinema era, naquela época, estamos falando dos anos 50, a janela do mundo. Por isso que o Dalai Lama, mesmo enquanto jovem, criança, queria ter um cinema para se manter atualizado em relação ao que estava acontecendo no mundo. Mas a minhoca é um microcosmos biológico com uma ligação espiritual fortíssima que nessa discussão se coloca. E essa é a discussão da sustentabilidade de fato. Como a gente consegue trabalhar o microcosmos individual de cada um de nós com os ecossistemas, com a saúde do planeta e com os milhões de microcosmos que essa complexidade engloba. Sim, aí a solução, só para não ficarem, eu vou dar o spoiler aí o que o Brad Pitt fez. Ele disse assim, então ele montou uma equipe, enquanto o pessoal ia cavando e desencavando as minhocas, ele montou uma outra equipe que pegava as minhocas, as condicionava de uma forma adequada e as ia retornando com uma forma extremamente carinhosa à natureza. Tipo assim, desculpe que eu estou fazendo isso, mas tem uma motivação mais ampla, mas não quer dizer que a gente, por conta dessa motivação mais alta, tenha que desrespeitar uma minhoca. E aí, fica essa questão que eu me coloquei agora de manhã, quando acordei, como é que eu vou enfocar essa conversa com o pessoal? Ele diz assim, olha, eu tinha feito, eu vou colocar agora a apresentação, uma primeira provocação. Pessoal, eu relembro apenas, quem quiser fazer qualquer intervenção, tal, por favor, interrompa, né, que é interessante que tal. E a mesma coisa, Juan e Daniel, se quiserem já ir provocando em cima de questões do chat, que eu não vou ter condições de ficar olhando o chat o tempo todo. Vejam bem, não sei se já entrou a palestra. Pronto, apareceu aqui. Apareceu? Sim. Então, eu já estou fazendo aqui na forma de uma pergunta retórica, porque estamos nos afastando da sustentabilidade. Então, eu já discuti esse assunto com outros títulos, tipo assim, observem, eu deixei, inclusive, que essa palestra está sendo baseada numa discussão que eu tive num webinar do Instituto Politécnico da Bahia, em agosto de 2020, com algumas modificações para uma aula, tal, essa é uma terceira ou quarta modificação daquela estrutura que já vem sendo discutida. Eu chamava antes essa discussão de sustentabilidade é possível, como construí-la. Agora, as evidências são cada vez maiores de que estamos nos afastando dela. Então, cabe perguntar o porquê, e é fundamental que a gente, de alguma maneira, se coloque no compromisso de descobrir caminhos e intervenções para modificar esse fato do nosso afastamento da sustentabilidade. Claro que quando estamos afastando, está implícita nessa discussão uma questão de direção e ou uma discussão de velocidade. Porque observe o seguinte, se sustentabilidade for uma meta estática,
afastar delas implicaria necessariamente que estamos na direção errada. Mas se a sustentabilidade é um fenômeno dinâmico, os fatores nela envolvidos nessa discussão se mexem, se movem, pode ser que a resposta para por que estamos nos afastando não seja uma direção, um problema de direção, mas um problema de velocidade de mudança, que eu acho a principal questão. O problema, veja se vocês conseguem, de alguma maneira, gravar, interiorizar essa questão agora. O problema é se o fato de estarmos, em alguns sentidos, andando na direção da sustentabilidade, não esconde o fato de que ela se afasta mais rapidamente do que as transformações que a gente promove nos aproximariam. O que nos coloca na situação de que ela anda rapidamente numa direção, que é, evidentemente, da catástrofe ambiental do planeta, enquanto os nossos esforços são bem menores do que aqueles que seriam necessários para manter pelo menos a mesma distância. E aí fica mais difícil as métricas. Aí fica, por exemplo, mais difícil entender a armadilha por trás desse novo conceito que as grandes corporações lançaram, da tal da economia circular. Que eu vou chegar nela, me parece, um engodo para manter as coisas como estão no âmbito da preponderância econômica das grandes corporações, usando o discurso ambiental como elemento de marketing. Bom, eu imagino que já, pela minha experiência, olhando, quando consigo olhar a cara dos alunos, já devo ter gerado alguma certa angústia, uma certa ansiedade, né? Que eu espero que seja um fato, porque tem que ser assim. Tem que ser assim. Nós temos que entender que é uma situação muito grave, piorando, e conseguir mecanismos para intervir em cima dessa realidade de uma forma efetiva. Quando estava hoje de manhã pensando se mantinha a sequência da minha apresentação, fazer uma pergunta como quem não quer nada. É claro o que é diferença entre impacto ambiental e impacto na sustentabilidade? Por que eu pergunto isso? Porque se eu chego numa cidade que não tem rede, ou que tem rede de esgoto lançando nas praias, e de repente vem uma solução que hoje em dia é a solução padrão que o Brasil adota nas cidades costeiras, eu junto esse esgoto todo e lanço ele no mar a uma distância que não me provoque problemas de saúde pública para o banhista. Porque essa é a função de um emissário submarino. Isso é uma ação em prol da sustentabilidade? Ou é uma redução de impacto ambiental que se reverte em um melhor desempenho sanitário na cidade? E qual a diferença? Eu quero chamar a atenção que quando eu jogo esgoto sanitário no mar, eu estou pegando água doce, porque o esgoto sanitário é 99,995% água doce, estou lançando água doce no mar. Sim, mas nós não temos condições de pegar água do mar e voltar à água doce? Sim, temos condições. Só que isso me joga num fosso energético, e começamos a entrar na área de vocês, de em torno de 4 kWh por metro cúbico. Se o esgoto sanitário eu posso transformá-lo em água doce com 1 kWh por metro cúbico, para eu transformar a água do mar em água doce, eu tenho que agregar a esse 1 mais 3 kWh por metro cúbico. 3 kWh por metro cúbico numa matriz energética global preponderantemente fóssil. E com uma velocidade de mudança da perspectiva fóssil para outras perspectivas não sustentáveis, mas menos insustentáveis,
de pouquíssima vigência, que quase não está acontecendo. Se vocês pegarem ontem, os compromissos, não vou nem falar do rol de mentiras que o Bolsonaro falou na conferência lá de Dubai, mas peguem outras que se apresentam como mais críveis. Meu irmão, eu tenho dois irmãos que moram em Israel, me passaram hoje a manchete de um jornal israelense dizendo que Netanyahu mentiu descaradamente nas propostas que ele trouxe de Israel, dizendo que em 2050 a matriz seria completamente de energias renováveis. Quer dizer, está todo mundo mentindo. Tá? Todo mundo mentindo. Não são alguns apenas. São todos. Claro que uns mais descaradamente, outros menos descaradamente. Mas qual a diferença, então? E vamos começar a distinguir que, mesmo que a gente tenha indicativos de que algumas condições ambientais no nosso entorno estão melhorando, isso não quer dizer que a gente esteja se necessariamente aproximando da sustentabilidade, porque as medidas que a gente toma para melhorar o nosso entorno normalmente significam a transferência de impactos para outros ecossistemas. Volto para um exemplo no caso da água de Israel, que o homem lá, o Netanyahu, que é outro cara que realmente é difícil apreciar dentro do contexto político mundial, ele disse que Israel hoje usava, é verdade, tratava 98% dos seus esgotos e que 85% dos esgotos eram usados para irrigação na agricultura, uma agricultura extremamente pujante. É verdade. Só que, para fazer isso, ele gasta uma quantidade de energia que se transforma em dióxido de carbono em estações de geração de energia movidas hoje ainda, basicamente, a carvão. E eles estão mudando a matriz fóssil de carvão para gás natural por conta do descobrimento de jazidas no mar Mediterrâneo. Mas quando ele aproveita dessa forma a água e começa a trazer começa não, já quase 30%, 40% da água que eles consomem vem da dessalinização, o impacto ambiental disso está na forma do carbono emitido pelas estações termoelétricas que consomem carvão polonês, que não é dos melhores carvões, a gente sabe, disponíveis. E ele diz que até 2050 acabava com o uso de energia fóssil. O que os especialistas israelenses dizem, olha, foi uma mentira grosseira, ou pelo menos não existe qualquer programa de governo nesse sentido. Até porque se sabe que Netanyahu tem vínculos com a indústria do gás natural, que estão sendo, inclusive, objeto de diversas investigações. Qual a diferença? E observem que quando eu fiz essa avaliação, essa sequência de raciocínios que eu fiz aí agora, eu estou trazendo à baila elementos que normalmente fogem da discussão imediata. Então, quem discute quando se lança água doce na forma de esgoto no mar, que está se provocando uma diluição. O esgoto tem em torno de 1.000 partes por milhão, 1.000 miligramas por litro, 1.000 a 1.500 miligramas por litro de sólidos, totais, suspensos, dissolvidos, etc., e um corpo receptor que tem 35.000 miligramas por litro de sólidos. Quando eu digo o custo energético e econômico de retirar o sólido da água para a água se tornar potável, ou não necessariamente potável, mas apta para outros usos, eu estou falando de um valor energético razoavelmente proporcional, inferior, àquele que eu precisaria se eu quiser retirar 35.000 miligramas por litro, que é a água do mar. Onde se discute isso? Eu vou adiantar. O pessoal da área de engenharia ambiental, de engenharia sanitária, também não tem discutido isso. Era uma das minhas grandes preocupações, eu como professor do Departamento de Engenharia Ambiental na Escola Politécnica, em relação às linhas de pesquisa que meu departamento tinha e tem, e as que eu desenvolvia. Tanto é que uma das coisas que mais me gratificava era eu poder dar aula
para turmas multidisciplinares na disciplina Ciências do Ambiente, que incluíam muitos alunos da engenharia elétrica, da mecânica, da química, de pessoal de geociências, pessoal dos bacharelados interdisciplinares, etc. Porque eu sempre achei que a função principal do engenheiro ambiental, ou do engenheiro com preocupação ambiental, é trazer a preocupação ambiental para dentro das engenharias, em cada uma delas, nos detalhes delas. Esse raciocínio que eu fiz com relação à água se encara dentro... Eu pratiquei o que a gente denomina de pensamento de ciclo de vida, que eu chamo de life cycle thinking. Na literatura vocês vão encontrar isso, que é a aplicação mais genérica, mais na base do bom senso, do instrumento que tem sido muito rigorosamente aplicado já hoje, que se chama análise do ciclo de vida. Aí eu estava lavando o rosto quando acordei de manhã, não, foi ontem de manhã que eu desci e inseri essa discussão aqui na nossa palestra. Aí eu me perguntei, eu tinha no banheiro, tinha duas opções. Tinha aquele dispensa, né, de sabonete líquido, e tinha uma barra de sabonete. Aí me fiz a pergunta, do ponto de vista da sustentabilidade, qual é a opção que eu deveria fazer? Lavo com o sabão sólido, o sabonete sólido, a barra de sabonete sólido, ou lavo com sabonete líquido? A razão principal... pessoal, eu não recebo qualquer tipo de patrocínio das empresas que estão aí colocadas, mas não tirei porque eu achei bonitinha os designs, os gráficos das duas opções. Lavo com qual? A razão principal que me levou a pensar inicialmente que o sabonete líquido seria mais adequado, eu acho que alguns de vocês... Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar responder essa pergunta? Eu usaria barra, por causa da embalagem. O quê, Mônica? Desculpa, repete aí a pergunta. De primeira, sim, eu usaria barra, por causa da embalagem. Só que tem a questão também de terem produtos com refil, né? Então, tipo, você compra a embalagem de sabonete líquido e aí você só repõe, ao invés de comprar outro e gastando várias embalagens plásticas. Isso mesmo, é verdade. Perfeito. Então, a tua linha de raciocínio correta, mas deixa adiantar, insuficiente, mas correta, é que a embalagem faz parte do produto, da cadeia do ciclo de vida do produto, e então, quando eu discuto a sustentabilidade de uma opção ou outra, tenho que levar em consideração um dos elementos envolvidos no consumo desse produto, que é a embalagem. Correto. Mas essa seria a principal... Não foi o que me motivou. Até porque você disse, eu poderia, não seria difícil, por exemplo, o sabonete ser comprado sem embalagem, como existem, de fato, condições, até porque isso não representa um grave problema, e, no caso do líquido, usar sachês, ou, o que se faz já hoje em grande escala, você comprar em embalagens de 3 litros e você ir preenchendo aquele negócio. Claro que ainda existe problema de embalagem, mas se reduz enormemente, em 10 vezes. Se a gente pensa que é uma questão de velocidade, pode ser uma solução. Mas esse é o único problema que teria que discutir. Alguém mais? Eu não sei se eu consigo arriscar, porque eu não sei, tipo, como os dois sabonetes são produzidos. Talvez tenha uma diferença muito grande e um impacte mais do que outro na produção. E como eu não faço ideia de como eles são produzidos, não sei como chutar essa. Então, veja bem, eu vou te dar uma ajuda para você não fugir da resposta, Gabriela. Vamos partir do princípio que os processos em si são semelhantes. Qual a única diferença? Vamos dizer que você produz o saponáceo, o produto, e o apresenta, ou solidifica para uma barra, ou o dilui para um líquido.
E vamos dizer que nesse processo a única diferença seja essa, o teor de água. Processo energético para poder transformar em líquido e fazer em barra, talvez, sólido? Não, porque eu imagino que ele veio primeiro do líquido, talvez o processo energético para transformar ele em sólido. Não sei, mas estou tentando derrubar os argumentos que me parece que poderiam ser derrubados numa análise assim, precária de pensamento de ciclo de vida. Pode ser que vocês tenham razão e eu esteja apenas fazendo uma maldade aqui com vocês. Mas deixa eu dizer, o que me preocupou, sabe um detalhe que me preocupou muito? É que quando eu lavo as mãos com sabonete líquido, eu não preciso abrir a torneira para colocar o sabonete nas mãos. Porque eu coloco o sabonete na mão e já posso me esfregar, que, aliás, é a verdadeira ação mecânica da limpeza de mãos, é você fazer com que o detergente, o saponáceo, chegue bem nas mãos, você poder limpar bem as unhas, as mãos de todas as formas, no máximo um pingo de água, se ele não tiver na diluição mais confortável, e depois só preciso da água para tirar. Com isso, posso reduzir a metade já é 50%, o consumo de água no ato de lavar as mãos. Mas logo em seguida, me vem um questionamento também na área do análise de ciclo de vida. Sim, mas isso quer dizer o quê? Que para eu poder usar e economizar água na minha residência, na hora que eu boto o sabonete na mão, eu tenho que transportar água dentro do sabonete da fábrica até a minha residência. E isso de caminhão ou de carro. Enquanto que a água que eu vou usar para diluir o sabonete na minha torneira vem em um cano e então com uma eficiência energética muitas vezes maior. É como dizer, comparar um sistema de adução de água com um carro-pipa. E aí, pessoal? Isso é viajar na maionese? Seria a minha primeira pergunta. Talvez seja porque muitas vezes é um detalhe que a gente acaba não percebendo, né? Mas faz muito sentido. Faz sentido, né? Mas, perfeito. Mas a gente não percebe. E aí você tocou um ponto que é fundamental, que eu não sei quantificar, mas que eu acho extremamente relevante, que é qual é a nossa percepção de como a gente impacta na sustentabilidade. Você vê que essa percepção não necessariamente implica apenas em mudanças individuais, mas implica, inclusive, em as mudanças que a gente pode provocar enquanto cidadãos na escolha dos políticos que a gente vota neles para nos representar. E pode representar na nossa atitude enquanto consumidor, na escolha dos produtos que a gente compra e consome. E pode representar nosso papel enquanto consumidor no uso que a gente faz desses produtos. Porque se eu consigo enxergar, mesmo que não tenha a quantificação ou a resposta quantitativamente suportada a essa pergunta, eu sei quais são os elementos que estão concorrendo para, nesse ato simplório, estar provocando um impacto maior ou menor no planeta. E consigo enxergar, de alguma forma, aonde esse impacto está sendo provocado. Aí sim, mas uma bobagemzinha dessas, pessoal, vocês podem gostar ou não, todos nós somos pessoas extremamente importantes, mas a gente é uma sequência de bobagens dessa no nosso dia a dia. Se a gente for reduzir a cada uma dessas etapas do nosso dia, no momento que acorda até a hora que vai dormir, enquanto está dormindo, é uma sequência de bobagens. Claro que muitos de nós nos enganamos dizendo, não, a gente vai ser mais importante se fizer isso do que fazer aquilo outro. Mas, de qualquer maneira, é uma sequência de bobagens que, se a gente prestar atenção, a gente poderá significativamente mudar a forma como a gente avança contra a sustentabilidade.
A questão da percepção, acho que foi Daniel, né, que levantou pela voz, acho que reconheci, não tinha visto o microfone bater, mas a questão da percepção, vou dizer o seguinte, eu tenho alguns artigos publicados, inclusive em revistas internacionais, atribuindo a esse aspecto da percepção o principal elemento que define o padrão de consumo da água em uma unidade predial, seja habitacional, seja um prédio público. E a gente teve esforços que, lamentavelmente, depois foram deixados de lado, que conseguiram esses esforços que a UFBA reduzisse o seu consumo per capita de água a menos da metade do que praticava antes da gente intervir através de um projeto de pesquisa cooperativo com as diversas unidades dentro da universidade. O fato da percepção. Professor? Diga. Gostaria de apontar tem uma discussão aqui que eu achei interessante, porque eu sou da área de arquitetura e envolve a construção civil, aí a gente discute bastante esse termo também, justamente do ciclo de vida, né? Então, é uma coisa que as pessoas, às vezes, acabam também não percebendo, que a gente se preocupa apenas justamente no momento que a gente está morando na edificação, utilizando luz com energia, eletrodomésticos, mas uma coisa que é muito interessante é justamente como você aborda o ciclo de vida, que é desde o início do processo de construção, as escolhas materiais, todo o seu impacto energético, energia incorporada, carbono incorporado, e muitas vezes isso acaba passando despercebido, porque aí que entra na discussão também, você coloca as placas solares na edificação, então pensa em compensar o que você não se preocupou no início, e isso acaba gerando um ciclo vicioso, né, que muitas vezes acaba não se realmente compensando, ou então acaba mantendo esse hábito, né, danoso para a sociedade e o meio ambiente também, né. Rapaz, não tenho nada a objetar ao teu raciocínio, perfeito. Quem colocou esse raciocínio está ligado, está completamente ligado. E eu posso até detalhá-lo em vários aspectos, até para ajudar a refletir algumas coisas. Por exemplo, tem diversos estudos de análise de ciclo de vida, usando instrumentos rigorosos para fazer isso, que implicam em aproveitamento de bancos de dados com bilhões de informações já disponíveis e organizadas para serem usadas por diversos softwares de análise de ciclo de vida, que demonstra que, tipicamente, que aliás é uma coisa que na área da construção civil é bastante conhecida, que o grosso do impacto, 80% do impacto, se dá na forma como a gente usa a habitação, usa o prédio. Mas, evidentemente, que tem impactos associados na construção do prédio e tem impactos associados ao decomissionamento do prédio. Se vocês forem ver, o Brasil decomissiona prédios numa velocidade mais rápida do que qualquer outra realidade, pelo menos que eu tenha vivenciado. Eu já fiz duas casas aqui no Brasil para eu morar, uma delas já foi destruída, enquanto que a casa que eu nasci no Peru, nos anos 50, ainda está em pé e funcionando muito bem. Agora, nesse raciocínio do impacto ambiental da edificação, os elementos do concepção, vamos antes do projeto, da concepção e o projeto, que implicam em uma possibilidade melhor de um uso mais responsável da edificação, tem uma importância fundamental, talvez maior do que o impacto causado pelos materiais em si, a não ser que os materiais em si impliquem em um desempenho energético durante o uso. Vou me explicar. Se é bloco cerâmico ou é drywall, por exemplo, seguramente tem diferenças significativas no impacto das duas tecnologias, até chegar no prédio. Agora, se um deles me permite um isolamento térmico maior, e então uma melhor ventilação ou menor consumo energético do condicionamento do ar, provavelmente essa característica da alvenaria, ou que seja, teria uma repercussão ambiental maior do que, em si, o impacto do processo de fabricação até a construção. Eu diria, por exemplo,
vou dar um exemplo aqui, trivial. Aqui em casa, minha casa é relativamente grande, né? Porque minhas filhas, aliás, tem uma filha que é engenheira eletricista, inclusive. Então é relativamente grande, né? Tem 4 quartos e a gente ocupa hoje ele basicamente 1 ou 2. Mas nessa casa, que por questões tarifárias, a Coelba me cobra um consumo mínimo por ser trifásico de 100 kWh mês, eu não consumo 100 kWh mês. Então, minha conta sempre é a tarifa mínima, que sai na faixa de uns R$90. Eu pago R$90 de energia. A minha vizinha de baixo tem o mesmo número de pessoas, apartamento é a metade, gasta 3 vezes. No mesmo prédio. E é um apartamento menor. Então, estamos pensando aí, logo de cara, que com uma percepção e com uma atitude baseada nessa percepção, focada em ter menor impacto, logo de cara, eu poderia tirar 2/3 do consumo. Vamos pensar, né? Parar de pensar e organizar um pouco essas questões que estão colocadas. O pessoal está aberto aí. Então, essa discussão aqui, fica aí gravada, vocês provavelmente, e a minha intenção é claramente essa, que essa palestra, de alguma maneira, repercuta todos os dias e todas as vezes que vocês vão lavar as mãos e vão elaborando a resposta, e vão tentando fazer o pensamento de ciclo de vida associado àquele ato, que é um ato de segundos durante o dia. Só para organizar um pouco, não vou me deter agora, acho que a palestra está levando uma tendência um pouco diferente do que eu inicialmente imaginei, mas análise de ciclo de vida implica em analisar fluxo de materiais, fluxo de energia, em todas as etapas, desde a extração da matéria-prima, e não só de produtos, mas de serviços também. Né? E uma coisa também, na afirmação que você fez agora há pouco, Daniel, não sei se é colega da arquitetura, ou colega da arquitetura, ele se referia a isso, fujam daquela expressão de que existam energias limpas. Não existem energias limpas. Existem energias mais ou menos impactantes. Se eu penso na questão da energia fotovoltaica como energia limpa, eu estou desconsiderando a indústria de placas solares da China, que é quem fornece quase todas as placas solares, né, que estão em circulação no planeta, e essa indústria, como se essa indústria não fosse impactante, como se a indústria do silício não fosse impactante, levar em consideração que está entrando novos materiais, as perovskitas e outros materiais que vão fazer diferença, provavelmente, em ambos os sentidos, mas não se deixem enganar pelo fato de que existe o uso de uma energia menos impactante para cobrir uma demanda desnecessária, nunca pode ser afirmado como um esforço consistente em prol da sustentabilidade. Não é isso. Eu costumo dizer que a única energia limpa, de fato, é aquela que a gente mede não em quilowatts ou megawatts hora, mas em negawatts hora. Negawatts, com N. A energia que eu não tive que consumir porque pensei o processo melhor e pratico o processo melhor. Então, pensem em megawatts. Quanta energia você deixou de utilizar por uma determinada prática? Quanta energia você deixou de utilizar em termos de uma educação na hora de abrir e fechar a geladeira? Tem mais sentido para a sustentabilidade do que dizer que, evidentemente importante, tem uma geladeira mais eficiente. Segundo, tem uma geladeira que permite uma circulação do ar no trocador de calor atrás, que reduz o consumo energético. Ou tenho uma geração de energia solar dentro da minha própria residência, ou a matriz energética na qual estou inserido tem uma parcela de energia solar maior do que energia fóssil, de origem fóssil. E nenhuma dessas argumentações, outras, em relação a opções energéticas,
antecede ou é mais importante do que o esforço para eu aumentar o número de megawatts, a quantidade de energia que eu parei de consumir. Depois desse esforço elevado ao limite e em permanente desenvolvimento, é que eu digo, tudo bem, mas essa energia que eu tenho que utilizar hoje, porque as minhas condições de vida me exigem, que até isso eu posso questionar, qual das opções energéticas seria melhor? Aí, por exemplo, usando também, desculpe, mais um exemplo pessoal, eu gero na minha residência uma média mensal de 400 kWh em energia fotovoltaica para um consumo de 100. Eu não posso abater 1 centavo da minha energia consumida, porque eu tenho que pagar o consumo mínimo de qualquer maneira, o que eu acho equivocadíssimo, né? Mas tudo bem, tem a lógica do setor de distribuição que é a lógica dela, não necessariamente do consumidor. Agora, e como eu pago o meu investimento? Bom, felizmente ou infelizmente, uma das minhas filhas não tem a mesma atitude e consome esses 400 kWh mês na sua residência, então eu pago a conta dela com essa energia aí. Mas não poderia abatê-la da minha. Então, o fato de eu ter a placa fotovoltaica gerando na minha residência não me exime da minha responsabilidade em não consumi-la. Até porque se eu não a consumo e injeto na rede, eu estou aumentando o tempo de permanência de água nos reservatórios de Sobradinho, de Paulo Afonso, estou reduzindo a quantidade de óleo combustível que está sendo, ou gás que está sendo queimado nas termoelétricas, estou reduzindo a área de cobertura de placas solares no sistema que vende a rede nacional. Eu estou reduzindo a quantidade de aerogeradores com todo o impacto estético e de paisagismo que representa, e todo o impacto no uso de materiais para a construção desses aerogeradores, e lá vai. Eu vou saltar um pouco a questão da análise de ciclo de vida. Eu estava querendo trabalhar o que isso representa de complexo, mas quer dizer que eu ainda considero, apesar de que a gente participa de um dos grupos que mais usa análise de ciclo de vida aqui no país, né? Se alguém de vocês quiser, de alguma maneira, inserir nos seus trabalhos análises rigorosas de ciclo de vida, sugiro que vocês conversem com o nosso colega Diego, está fazendo um dos pós-doutorados no Departamento de Engenharia Ambiental, no programa de Engenharia Industrial, e ele pode perfeitamente trabalhar com vocês um estudo de análise de ciclo de vida para qualquer detalhe de uma preocupação que vocês tenham aí, usando dados rigorosos e tal. Então, veja bem, o roteiro que eu estava pensando, que evidentemente a gente vai cumprir meus trancos e trancos de quê? Trancos de alguma coisa. E balanços, trancos e barrancos. Sim, trancos e barrancos. Eu tenho aqui um... Rocha, Diga. só um segundinho, para depois, quando acabar a palestra, você mandar o contato de Diego que pediram aqui no chat. Tá, Diego, tá, eu lembro, depois eu coloco aí. Tranquilo. Diego Medeiros, de qualquer maneira. Diego Medeiros, você vai encontrar o currículo Lattes dele, associado à UFBA, tal. Diego Medeiros, né? E ele adora isso, porque toda vez que vocês trazem um problema para ele, primeiro que ele dá cursos na área de ciclo de vida, usando software dedicados para isso, mas toda vez que você constrói um novo problema na área de ciclo de vida, ele publica um paper, tá entendendo? E aí publica um paper com vocês, e como ele está na área acadêmica, é moeda de troca, produção de papers, e ele publica em revistas extremamente, fator de impactos altos internacionais. Então, vamos tentar caracterizar, eu fiz algumas afirmações aqui que qualquer um de vocês pode perfeitamente questionar. Por que eu afirmo que a gente está se afastando do que seria a sustentabilidade? O que está acontecendo, o que deveríamos fazer e o que estamos fazendo? O diagnóstico, o prognóstico e a crítica do que estamos fazendo. E aí a importância de pensar o ciclo de vida como um dos instrumentos, e aí é importante o seguinte, pessoal,
Análise de ciclo de vida é um dos instrumentos de análise de sustentabilidade. Temos outro, como, por exemplo, análise de fluxos de materiais. Eles, todos esses instrumentos, dentro da... É uma ciência nova que se chama da ecologia industrial. Essa ciência nova da ecologia industrial, que tem uma Sociedade Internacional para a Ecologia Industrial, Industrial Ecology, podem observar, inclusive sua sede, acho que em Harvard, ou não sei se no MIT, ou não sei de Harvard, mas na região de Boston. Tem uma revista própria, que é a Revista Internacional da Ecologia Industrial, que é o conceito básico que está sendo deturpado pelo uso desse modismo que se chama de economia circular. Então, quem quiser entender o que tem de fato o conceito de ecologia industrial, vai à fonte, e onde estão sendo feitos os trabalhos sérios, e não o greenwashing desse modismo chamado economia circular. Eu vou me referir, inclusive, se eu der tempo, a essa questão da economia circular, porque que eu a critico tanto, né? Aliás, partam do princípio seguinte: seguidor de moda é a pessoa que não tem uma percepção ambiental do que faz. Questione: seguidor de moda atende aos interesses de quem? Claro que o vendedor da moda sabe fazer com que você pense que na hora que você segue a moda, você está, de fato, dando voz e vez a uma forma tua própria de ser, que ele já tem computado nas suas planilhas de venda. Então, toda vez que vem uma palavrinha de moda, eu já fico com o pé atrás. E aí eu tenho até alunos meus usando essa falácia da economia circular, que não é senão uma forma de patrocinar a reciclagem em prol dos negócios de algumas corporações. Eu vou chegar ainda a demonstrar que reciclagem é bom, mas é extremamente insuficiente. E toda vez que eu digo, vamos fazer uma coisa que aparece bonitinha na figura, na fotografia, mas que é insuficiente, eu estou contribuindo para a gente retardar o processo de transformação que a gente deveria estar vivenciando. Vamos adiante. Pessoal, juro que eu adoraria ver a cara de vocês agora, nesses momentos aí. Tem alguém que já está chegando assim, na beira do desespero, alguma coisa, que queira já começar a discutir as mudanças, alguma coisa, pessoal? Pode se manifestar aí na... Estamos ainda na fase da palestra em que meu objetivo é gerar ansiedade. Mas sem qualquer enganação, né? Estou tentando gerar ansiedade com fatos e dados, interpretações desses fatos e dados. Com certeza. É só uma coisa que eu queria também trazer aqui, é que eu estava vendo um artigo, né, uma publicação que eu vi no LinkedIn, indicando que estavam produzindo uma fonte de fotovoltaica alternativa que chamam de OPV, não sei se você já ouviu falar, que é o fotovoltaico orgânico, né? Que são aqueles filmes feitos de uma forma menos danosa, né? E podem ser, acho que, reaproveitáveis também, né? Acho que a fonte de produção delas acho que é mais simples, por sinal, né? De forma imprimida, eu acho. Não, já tem diversos esforços, e essas placas biológicas, de origem biológica, acho que uma das principais características delas é sua maleabilidade, né? Que você, então, Sim. não tem que ter uma estrutura própria para poder ter essa placa, né? Então, você pode usá-la, por exemplo, na medida que os preços caiam, para fazer revestimentos de janelas, de paredes, de automóveis, de objetos em geral, ampliando muito a sua... Claro que ainda tudo isso passa pelo grande gargalo no momento, que é o desenvolvimento das baterias, aonde você... Porque observa o seguinte, no Brasil temos uma perspectiva muito interessante na fotovoltaica, que é o fato de termos hoje uma estrutura de geração de potência e transmissão com reservatórios de água, que são grandes baterias. Então, toda vez que eu substituo demanda com uma geração fotovoltaica, seja centralizada, descentralizada, eu economizo água no reservatório da hidrelétrica, e com isso tenho ela disponível para um momento, seja de pico ou seja de menor insolação.
E o fato da rede ser interligada em nível nacional também oferece uma série de perspectivas. Tem também umas publicações interessantes, por essa de Peter de Jong. Peter de Jong, vou botar aqui, Peter de Jong, que é um colega nosso também, e outro vou colocar aqui, Diego Medeiros, para vocês procurem os trabalhos deles dois aí, que analisando justamente, inclusive, essa interface positiva entre a geração hidrelétrica no Nordeste com a fotovoltaica, né? E uma das grandes vantagens é que a gente tem como armazenar energia solar. As pessoas riam muito da Dilma falando, não sei lá, uma coisa que ela falou, não soube se explicar há muitos anos atrás, mas, de fato, eu posso armazenar energia solar na forma de energia potencial de água nos reservatórios. E essa interação é uma das coisas que a gente vai ter que explorar, o que não justifica, pessoal, mais uma vez, que a gente desperdice ou utilize mal energia só por termos essas alternativas. Deixa eu qualificar rapidamente o desafio, e eu vou apenas citar algumas coisas aí, porque não vou me estender além do horário, e queria também dar mais tempo para vocês, né? O desafio, eu utilizo 2 artigos que eu acho paradigmáticos dos últimos anos. Esse é um artigo de 2009, que foi revisto em 2015, e um grupo de pesquisadores, e observem a relação de pesquisadores aqui, né? Então, não é um maluco solto aí no espaço que fez isso, e depois, basicamente coordenado pelo Instituto de Resiliência de Estocolmo, e esse artigo foi renovado em 2015, esse artigo da revista Nature e o outro na revista Science. Olha, eu fiz uma tradução aqui. Ultrapassar determinados limiares biofísicos pode ter consequências desastrosas para a humanidade. O problema todo que você coloca é como a gente define esses limites. E aí está a contribuição desses autores. Tem um TED, procurem nesse autor, Johan Rockström. Johan Rockström está aqui. Tem um TED dele, naquela plataforma de palestras TED, muito interessante, que apresenta esse artigo. Observe o seguinte, eles dividiram 9 setores ambientais para tentar definir uma métrica e definir um limite que não deve ser ultrapassado. O que é o não ser ultrapassado? É o seguinte, veja bem, você está com um carro sem freio numa ladeira que tem uma inclinação, uma derivada, uma tangente variável. Vai dizer que seja assim. Você chega num determinado ponto e diz, até aqui meu freio funciona, até aqui meu freio funciona. Se você ultrapassar uma determinada inclinação, teu freio não funciona. É a forma que eu estou inventando aqui agora para descrever o que é o limite que não deve ser ultrapassado. Se você ultrapassa esse limite, o processo, no caso aí, a ação da força gravitacional em cima da massa do carro e tal, acaba levando a um desastre. Isso está acontecendo, só que eles pegaram e dividiram em 9 setores ambientais. Um é o da mudança climática, outro é a acidificação dos oceanos, depressão, ciclo do nitrogênio, que vocês ainda não ouviram falar, e não vamos ter muito tempo para falar, perda da biodiversidade. Aí eles definem, para cada setor desses, um círculo que representa o espaço onde a gente teria condições de viver, produzir, sem risco de ultrapassar esse limite. Só que temos 3 que já em 2009 tinham ultrapassado esse limite. Primeiro, e o que mais tinha ultrapassado, era a perda de biodiversidade. Perda de biodiversidade, sabe qual é o principal impacto hoje, mais atual? A pandemia do coronavírus. Por exemplo, foi a pandemia do Ebola, foi a pandemia do H1N1. Perda de biodiversidade, você invade os ecossistemas e, com isso,
espécies que não circulavam no meio da sociedade e que são transmissoras de determinados organismos para os quais eles não têm resistência, acabam invadindo os nossos espaços já densos. Mortandade de micos, tal como indicador de que está circulando um vírus extremamente perigoso na sociedade. O segundo não é mudança climática. Mudança climática é o terceiro, que mais ultrapassou-se. O segundo é o ciclo do nitrogênio. Sabe o que é o ciclo do nitrogênio? É que, para basicamente a produção agrícola, a gente usa fertilizantes químicos e a ureia e a amônia é obtida a partir do nitrogênio neutro, o não reativo, que temos na atmosfera. A atmosfera é 20%, 18% de nitrogênio. Só que esse nitrogênio, para ser transformado em amônia, implica um custo energético de mais ou menos 13 kWh por quilograma de nitrogênio. E esse nitrogênio, então, é que entra no sistema de produção. Boa parte dele não é aproveitado pela planta, pelas técnicas agrícolas que se utilizam, vão para um solo, estão nitrificando o ambiente. Então, tem um impacto em cima da mudança climática pela via energética, tem um impacto em termos de destruição de aquíferos e recursos d'água pelo excesso de nitrogênio, por exemplo, Natal, água subterrânea de Natal já tem nitrato em excesso. E tem uma série de outros impactos associados. E o terceiro, então, é mudança climática, que, claro, não precisa ser explicado, está bem em voga. O problema, e aqui uma representação de uma pesquisadora do Oxfam, aquela ONG internacional, diz o seguinte: olha, peguem essa circunferência externa, definida em cima dos setores ambientais desse trabalho de Oxfam, que é um limite que não deve ser ultrapassado. E peguem essa circunferência interna com os fatores socioeconômicos que pressionam esse espaço. Então, essa circunferência interna tem que crescer. E tem que crescer por quê? Não é para que o americano continue comendo hambúrguer no McDonald's, desenvolvendo uma nádega que não cabe mais num único assento. Que esse hoje, e no Brasil também, hoje a obesidade é um problema gravíssimo. Antes da pandemia era pior do que a fome. Quer dizer, uma das grandes realizações do governo atual é que transformou a fome novamente em um problema de grande repercussão neste país. Mas antes disso, a gente tinha a obesidade como um fator de saúde pública tão ou mais grave do que a própria fome. E essa fome, se considerarmos os países da África, da Ásia, da América Latina, tem que ser resolvida, mas tem que ser resolvida a questão da água, da saúde pública, da igualdade de gênero, do direito à voz, etc. Essa expansão do atendimento às necessidades sociais humanas, básicas, leva a uma expansão do uso dos recursos naturais, que encontra um limite que não deve ser ultrapassado, sob risco de a gente perder a possibilidade de usar esses recursos para atender essas necessidades. Perder definitivamente. Isso é novo na história. Como a gente, então, cresce isso usando esse espaço aqui, que seria o espaço seguro e justo que a gente tem para crescer em termos de atendimento à humanidade? Essa é a grande questão. Porque nós temos que aumentar, por exemplo, o acesso à educação da população das favelas brasileiras. Nós temos que dar acesso à água e alimento, e não é água e alimento para sobrevivência, mas água e alimento para as pessoas se tornarem produtivas e, na linguagem atual, produtivas para poder exigir justiça social da população do nosso sertão, por exemplo. Essa é uma obrigação da gente enquanto humanidade. Só que agora, e o dado novo, é que tem um envoltório que não pode ser ultrapassado de recursos, não só de recursos naturais, mas de setores ambientais. A soma desses setores ambientais e o pensar em todos eles
simultaneamente e na sua devida prioridade, baseada em questões locais e globais, é que é o grande desafio que a gente tem. Aí vem a pergunta: esse espaço anular está sendo preenchido com justiça? E se estiver sendo, vamos dizer, a direção está correta. Não está, claramente não está. Mas e se estiver? A que velocidade está sendo preenchido? Eu vou soltar essa linha de raciocínio que eu normalmente exploro aqui com a equação mestra do impacto ambiental, que ela basicamente coloca... Ô, pessoal, vocês estão ouvindo um barulhinho aí, eu tenho o nosso vizinho aí que está brincando com o cachorro aí, mas como eu sempre afirmo, que sons provocados por crianças nunca devem ser considerados barulhos, então a gente vai convivendo com eles aí. Ô, pessoal, deixa eu só dizer uma coisa, eu não tenho nenhum problema em disponibilizar essa apresentação, então o que eu estou saltando aqui agora, eu vou passar para o Daniel depois, vocês circulem, fiquem à vontade, eu não tenho problema com relação a isso. A discussão da equação mestra do impacto ambiental, como a discussão dos anos 70, na Academia de Ciências dos Estados Unidos, ele simplifica a discussão do tema de crescimento do impacto ambiental como o produto de 3 fatores que são mensuráveis: crescimento da população, crescimento do consumo, crescimento do impacto ambiental de cada unidade de produto que eu consumo. Crescimento do consumo é somar peras com mangas. Então, como que eu consigo, de alguma maneira, equalizar, homogeneizar? Crescimento da renda per capita, porque a renda per capita é basicamente aplicada para consumo. Claro que não totalmente. E, a depender do perfil de cada consumidor, de cada cidadão, eu posso ter uma grande renda per capita e aplicá-la, por exemplo, em ações altruístas de melhoria da educação da minha comunidade. Ou posso comprar um iate com um helicóptero, ou uma mansão de 6 milhões de dólares em Brasília, ou qualquer outra coisa. Mas, em princípio, as pessoas procuram aferir renda para consumir. E quem pensa no futuro e poupa parte dessa renda, ele exige uma remuneração para a qual o banco vai ter que financiar o consumo de alguém para te remunerar. A questão é a seguinte, é que a população cresce e tem que crescer, e felizmente cresce, mas o problema é que o consumo individual cresce muito mais aonde não deveria, e ainda assim cresce muito aonde deveria. Estou dizendo o seguinte, a população da China saiu de uma renda per capita de 2 mil dólares há 10, 15 anos atrás, e já ultrapassou a do Brasil 8, 9 mil dólares, porque a do Brasil caiu de 9, 10 mil dólares, está caindo para 7 mil dólares de renda per capita, de produto interno bruto per capita, não exatamente renda, por ano. Agora, o que eu faço com aquele consumo crescente é uma outra questão, e aí depende muito da tecnologia associada ao ciclo de vida do produto. Tecnologia e modo de usar o produto. Dessa equação, eu posso ilustrar, em 50 anos, a população não vai crescer 2 vezes, enquanto que a renda per capita tem que crescer mais de 5 vezes. Se quisermos ter um mínimo de futuro sustentável do ponto de vista social. O que nos leva já a uma rápida reflexão, que o problema não é o crescimento populacional. Pessoal, lavem as suas mentes desse preconceito incutido principalmente pelos países mais ricos, as corporações e as classes e castas sociais mais ricas, de que crescimento populacional é crime. Não é.
Crescimento, uma nova vida, é uma bênção, é bom. O problema é o que a gente faz com essa vida. E aí, se a gente educa os nossos filhos para o consumo desenfreado, o problema não é termos o filho, é que ele está consumindo demais. E não é só por causa dele, ou da visão, a ideologia da família, é porque o sistema econômico nos empurra para a compreensão de que quem mais consome é mais bem-sucedido e tem um status melhor dentro da sociedade. Agora, se a gente aceita esses dois grandes números, 2 vezes 5, e eu quero que o impacto ambiental global, impacto ambiental aqui, na representação da sua globalidade como medição de sustentabilidade, e eu quero apostar na tecnologia, essa tecnologia tem que me entregar uma melhoria de ecoeficiência 10 vezes maior do que a atual. E não é um pouco maior do que a atual. E 10 vezes maior não é só na ecoeficiência do produto, mas da sua expansão e uso em toda a sociedade. Esse 1/10 é o que a gente chama de fator 10 de ecoeficiência, ecoeficiência nessa visão ampliada. Observe uma observação que eu achei, o Pierre Calame não é um autor que eu acompanho, mas que achei muito interessante quando ele, em 2012, no Rio Mais 10, ele fez a afirmação que eu vi na Carta Capital, a revista Carta Capital. Caminhamos no bom senso da sustentabilidade, só que num trem, aquele do desenvolvimento, que desliza 10 vezes mais rápido no sentido oposto. Aí eu fiz essa ilustração. Olha as metas globais das Nações Unidas do Desenvolvimento Sustentável, e nós aqui com as cores do meu time de futebol aqui na Bahia, nada contra os outros. Eu estou correndo, não é em terra parada, estou correndo em cima de um trem que vai para trás. Se a minha observação é do marco de referência interno do trem, eu estou andando rápido para frente. Mas para um observador do lado de fora, aliás, esse experimento famoso para explicar a teoria da relatividade, inclusive, eu estou andando para trás. Para cada passo que dou à frente, eu estou indo 9 passos para trás. Só que eu não percebo que eu estou dentro desse trem. E aí eu iria ilustrar, eu vou passar também rapidamente, mas esse Gapminder, não sei quantos vocês já utilizam, é um software bem interessante que pega bases de dados muito críveis e legítimas das Nações Unidas, de governos nacionais, União Europeia, etc., que permite uma modulação gráfica muito interessante para mostrar, por exemplo, aqui, crescimento populacional por regiões. Observe um grande crescimento populacional da China e da Índia. A China, claro, caiu mais nos anos 50 para agora, mas a Índia não. Do PIB per capita, ou o PIB per capita crescendo, né? Aqui, ó, os PIB per capita já alcançados, eu vou botar aqui um minutinho. Não, ele não funciona na forma dinâmica, mas vocês podem ver ele nesse site Gapminder. E aí, só ilustrando exatamente o que a gente acabou de falar agora. Agora, observem os dados medidos das emissões de carbono, né? E a mudança na temperatura. As pessoas que... Eu normalmente não entro mais na discussão de qual o nível de incerteza em relação à mudança climática. Essa é uma discussão ultrapassada. Eu não quero perder tempo com negacionismos, seja climáticos, negacionismos epidêmicos. Não quero perder mais tempo com isso. Os autores que têm o direito de fazer as suas afirmações, estou falando de autores, não estou falando de picaretas ou enganadores, mas autores sérios, eles têm sido claramente superados, e eu acho que no último ano, nas principais revistas internacionais, não saiu mais nenhum artigo
nenhum artigo negando o fato de que mudança climática é induzida principalmente por razões antropogênicas. Então, vamos sair dessa discussão ultrapassada e ver os dados. Então, há um aquecimento já constatado que levou a Conferência de Paris a dizer que não deveria se ultrapassar 1,5%. Já ultrapassamos em cima da base pré-industrial, já ultrapassamos 1%, e o momento do trem do desenvolvimento já indica claramente que vamos ultrapassar, não é 1,5%, não é 2%. Trabalhos da Agência Internacional de Energia já mostram que a gente pode chegar a 6%, se as coisas continuarem a ser conduzidas como estão sendo conduzidas. Esses dados aqui, que é interessante vocês checarem, do Berkeley Earth Project, por que é interessante? Todo cientista e todo bom profissional tem que ter sempre uma visão crítica de qualquer informação que recebe. O líder desse grupo de pesquisa é um engenheiro que era um engenheiro-chefe da NASA e que tinha dúvidas com relação à mudança climática e disse, sabe uma coisa, vou montar um sistema que capture os dados de milhares, não sei se já chegou a dezenas de milhares de estações climatológicas, e vou expressar os dados medidos e compará-lo com os dados fornecidos pelos modelos matemáticos, alguns modelos matemáticos, principalmente aqueles que o painel intergovernamental para a mudança climática, o IPCC, utiliza para fazer seus prognósticos. E observem aqui o seguinte, olha, esse Hadley CR1 é um dos modelos menos pessimistas que são utilizados. E aqui os outros dados. O que está aqui em preto, o dado de Berkeley, não é projeção, não é modelagem, é medição de milhares de estações climatológicas. Observem que a realidade mostra um aumento das temperaturas. Estamos aqui no ano 2005, por isso que eu digo que a gente já passou o grau de anomalia de temperatura de 1 grau. O que mostra é que os modelos que a gente está utilizando, que estão orientando esses pactos internacionais, mostram resultados que estão aquém do que a realidade nos traz. Deixa eu dizer que quando se fala em 3 graus, por que o pessoal fala com certo pavor no aumento da temperatura em 3 graus? Com 3 graus, já há uma destruição permanente do bioma amazônico. Deixa de ser tropical para passar a ser uma savana. E não é pela ação da motosserra que o Ricardo Salles promove. Estou falando da destruição do ecossistema pela mudança climática global. É um ecossistema que depende das condições de circulação de vento e umidade. Com 3 graus, a gente altera um dos grandes instrumentos de regulador climático naturais, que é essa corrente termoalina. Em se mudando a corrente termoalina, e eu vou usar isso aqui apenas para criar uma imagem, observem aqui o norte das Ilhas Britânicas e comparem a Ilha Britânica em relação à sua distância ao Polo Norte. Ele está mais ou menos no paralelo equivalente à Sibéria ou às tundras soviéticas ou soviéticas russas. Olha o que estamos aqui acima dos grandes lagos do Canadá. Vocês sabem qual é a imagem dessa região do Canadá? É temperaturas de menos 30, menos 40 graus no inverno, enquanto que as Ilhas Britânicas, raramente, pelo menos, tirando os picos na Escócia, raramente se cai a temperaturas abaixo de 0 graus ou 5 graus. Eu digo, por que isso? Porque essa corrente reguladora, ela estabelece uma temperatura do mar da Irlanda, dessas regiões dos mares do norte, que regula o clima. Por isso é que em latitudes mais baixas, mais longe do Polo Norte, na Europa, você tem invernos muito mais rigorosos do que na própria Escócia, pelo fator regulador dessa corrente termoalina. Aí você diz, não, se ela muda de direção, bom, qual é o problema? Além da mudança dos teores de concentração de sais e
associada com as temperaturas das águas, imagina o seguinte, imagina que a Inglaterra ou que Londres tivesse o imperativo de, em 20 anos, ter que construir uma infraestrutura urbana semelhante a que cidades como Montreal ou Ottawa, no Canadá, têm. Claro que eles vão poder fazer isso, eles têm recursos. Mas imagine no nosso continente, se a circulação dos rios voadores, as nuvens de umidade que se geram na Amazônia e que produzem a água necessária, trazem a água necessária para a produção. Veja bem, vou falar aqui do agribusiness, não vou nem falar daquela produção de alimentos que a gente consome, mas o agribusiness exportador depende dessas chuvas e da recarga desses aquíferos e desses rios. Em 30 anos, temos que mudar isso tudo. Em 30 anos, teríamos que mudar o local onde as barragens foram construídas, porque as chuvas, as séries históricas das chuvas que levaram ao projeto dessas barragens, não mais acontecem e muito menos irão acontecer. Perdem a sua utilidade. Xingó tem seis tomadas para a turbina de geração de energia, funcionam 4 e não funcionam mais com uma parcela da sua capacidade de geração, porque o São Francisco não tem mais essa água. Agora, enquanto isso, para vocês terem uma noção numérica, o reservatório de Sobradinho, que é basicamente regulador das vazões do sistema e geração de energia em Sobradinho e Paulo Afonso, e também em Xingó, Itaparica, é regulador. Esse reservatório, com o seu espelho d'água, evapora anualmente uma vazão que é 10 vezes superior àquela que o programa de transposição do São Francisco pretende, tanto o eixo norte quanto o eixo leste, 10 vezes mais. Aí dizem que reservatórios de sistemas hidroelétricos são energias limpas, não consumptivas, não consomem água. Sobradinho evapora 110 metros cúbicos por segundo, em média anual. Estão vendo que não existe energia limpa? Bom, eu vou saltar agora, já tem 1 minuto mais para concluir aqui, mas eu só... Se precisar de um tempinho mais, a gente pode dar uns 10 minutos a mais, não tem problema, porque o próximo workshop é 11 horas. Sim, mas está certo, eu de fato já estava entrando nesses 10 minutos, mas deixa eu já trabalhar para a conclusão, para poder ter um tempinho lá para quem quiser ainda, eu tenho muito tempo mesmo. Observe o seguinte, eu sugiro que vocês peguem essa sequência aqui, e eu posso passá-la, inclusive, porque são trabalhos bastante caros, mas posso passar no meio do digital, até porque são trabalhos da Agência Internacional de Energia, Perspectivas Energéticas para Tecnologia Energética para 2008, foi uma. Fez essa afirmação síntese, as atuais perspectivas energéticas globais são colocadas de forma simples, insustentáveis. Então, vamos ter mais cuidado quando a gente fala o que é energia limpa. E aqui se considerou todas as formas possíveis de geração de energia. Esse trabalho foi revisto em 2010, o cenário piorou, apesar de que em 2008 tivemos a crise econômica que teria favorecido um menor uso de recursos naturais. Em 2016, já se trabalha com um novo patamar de preocupações. Olha, se fala, esse gráfico expressa isso, que a tendência é a gente estar aumentando as emissões do carbono, que vão levar a um cenário de 6 graus de aumento da temperatura. Por isso eu falei isso no início. E que para poder chegar a 2 graus, eu tenho que fazer esforços no setor construtivo, de transportes, na indústria, na geração de potência,
e outras transformações. A pessoa chega a fazer um mapeamento para priorizar os esforços para ver que geração de potência é um dos principais, e nela, por exemplo, que se insere a questão da geração de energia elétrica de base fóssil, que é o tema principal da preocupação do Biden, e que ele corajosamente estaria enfrentando um imenso lobby da indústria do petróleo, do carvão e do petróleo. Agora, é possível enfrentar a indústria do carvão, a Inglaterra mostrou isso, né, na época Thatcher, só que passou para gás. E por que conseguiu? Porque descoberta nas jazidas do Mar do Norte. Quer dizer, trocar 6 por meia dúzia, não é 6 por meia dúzia, mas 6 por 6,2, 6,3. Trabalho de 2017, mais uma vez. Bom, enfim, a coisa não está evoluindo, não na velocidade adequada. Essa é uma grande constatação. Essa piadinha já foi apresentada, vou deixar elas aí, só para concluir, o que eu queria dizer é o seguinte. Observem aqui, a matriz para a energia elétrica, energia primária total, abastecimento por fonte, evolução de 90 a 2017. Olha aqui a crise de 2008. Olha, a crise de 2020, 19 e 20 do Covid-19, não está alterando significativamente a questão das emissões de carbono. Não está, e se espera um repique brutal, tão logo começa a economia a ficar mais aberta. Mas, até um momento antes disso, e tem algumas projeções para isso, olha qual é a parcela do carvão, do gás natural, energia nuclear, biocombustíveis e uso de resíduos, petróleo. Olha, a matriz de vento e eólica, e solar, esse amarelinho aqui, ó. Por isso se diz, cresceu em 300%. E daí? O que isso representa? Qual a taxa de crescimento para isso? E observem que a taxa de crescimento para a China fabricar placas solares é usando energia de carvão. Então, estamos falando de uma corrida contra o tempo que é completamente injusta para com a humanidade. Olha o que vai acontecer em 2020, uma interpretação livre aqui do autor. Bom, eu quero saltar, teria muito mais... essa é a nossa realidade aqui, né? Enquanto isso, no Brasil, vamos para a hora de passar a boiada, quer dizer, até ilegalidade, eu não posso... Quer dizer, o ministro do Meio Ambiente é um criminoso ambiental. Não tem outro adjetivo que possa ser utilizado. Mas isso que está acontecendo hoje no país. O que deveríamos fazer? E eu queria concluir com isso aqui. E vou me referir mais à aplicação de esforços que extrapolam a área da engenharia ambiental e que permeiam qualquer atitude macro ou micro, que a gente falou no início, desde atitudes de regulação ambiental mais ampla até o microcosmos individual, passando pelo papel do engenheiro, em cada uma das suas especialidades. Nós queremos ir na direção de uma sociedade sustentável. Vamos partir desse princípio, mesmo sabendo que 20% da população brasileira faz burla dessa intenção. Acha que nós, pessoas que pensamos nisso, somos uns pobres idiotas. Mas nós queremos, em princípio, e parto do princípio que 80% com mais ou menos informação deseja isso. Nós hoje pensamos que a questão ambiental se resolve no plano da disposição dos resíduos. Se eu vou um pouco além disso, e por favor, observem o crescimento do quadro em relação à meta da sociedade sustentável, a distância que tem que ser percorrida. Se eu dou um passo a mais, eu penso não só na disposição do resíduo, mas no tratamento. Quando eu uso soluções como o aterro sanitário ou um emissário submarino, duas principais soluções sanitárias de uma cidade como Salvador, eu estou pensando em disposição sem tratamento.
Quando eu vou para o passo seguinte, eu procuro reduzir o espaço ambiental que a massa ou a energia residual ocupa, e eu faço isso com algum tipo de tratamento. Então, por exemplo, eu pego o biogás gerado em um aterro sanitário e uso para abastecer uma parte dos caminhões da coleta de lixo, não mais do que isso. Aí eu dou um passo à frente e digo, não, mas aqui tem material que eu posso aproveitar melhor. E aí penso na reciclagem. Olha onde está a reciclagem. Essas medidas, a gente que trabalha no conceito da produção limpa, a produção mais limpa, são os chamados conceitos fim de tubo. Fim de tubo são todas aquelas soluções que a gente adota, concepções e soluções que a gente adota depois do problema gerado. Se eu quero me aproximar mais e mais rapidamente da solução, eu tenho que pensar em como melhorar a nossa operação e como modificar os processos. Para isso, entrar no que seria prevenção, e observem que algumas das práticas de reciclagem estariam nesse escopo. Bom, deixa eu só dar. Esse salto aqui, eu sair do fim de tubo para a prevenção, e esse outro salto, sair da prevenção para o conceito de ecologia industrial, implica... Ave Maria, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, desculpe aí, pessoal. Implica, primeiro, isso daqui é a eliminação do conceito de resíduo. Observem o exercício intelectual e cultural que representa a gente não usar mais a palavra resíduo. Quando eu qualifico um material ou uma energia de resíduo, eu degrado esse material ou essa energia. Uma energia de baixa energia, ainda assim é uma energia, e que eu posso dedicar esforços para seu aproveitamento. Quando eu considero ela como energia de resíduo ou residual, eu estou quase que descartando ela. E afasto a possibilidade de uma recuperação energética dessa energia de baixa energia. Mesma coisa um material. Na hora que eu digo que uma casca de banana é resíduo e que a única rota possível seria a sua compostagem, eu deixo de enxergar todo o potencial nutritivo, por exemplo, que a casca de banana tem, porque esse potencial nutritivo para o corpo humano não é aproveitado quando você composta para fazer um condicionador de solo de baixíssimo valor econômico, comparado ao valor nutricional que essa casca de banana tem. Então, um primeiro exercício, tentem eliminar o uso da palavra resíduo, porque a palavra está associada a um conceito insustentável. Quando eu entro para eliminar isso na própria operação dos processos, ou modificando e gerando as novas tecnologias, ou modos gerenciais do novo processo, eu estou tentando eliminar o resíduo. Eu quero que toda a indústria dos resíduos, reciclagem, tratamento e disposição, vá à falência por falta de matéria-prima. E aí o pessoal vai argumentar, e o que a gente faz com os recicladores e catadores? Quer dizer, aceitar que a gente vive numa sociedade em que parte do sustento dela depende de a gente jogar material fora para, em condições pouco humanas, essas pessoas catarem e utilizarem, indica que a gente já assumiu uma falência da sociedade como tal. Porque esses catadores e os seus filhos, em vez de estarem catando o que a gente descarta, se eles estiverem numa boa escola, provavelmente já estaríamos a caminho de um prêmio Nobel brasileiro. A questão é que nossa estrutura social e as nossas elites nos impõem um sistema de castas e que algumas categorias sociais têm que ser destinadas a trabalhos que a gente não quer fazer para o nosso
prazer e para o nosso, para atender aos nosso sentimento de culpa. Ah, não, eu vou descartar isso daqui porque vai ter um catador que vai aproveitar e vai poder dar um feijão para o seu filho. Vamos organizar melhor essa forma de pensar, pessoal. A segunda barreira que tem que ser ultrapassada, que está aqui colocada com essa segunda seta, é que o processo tem que implicar não apenas uma reorganização dos nossos processos individuais, da nossa fábrica, nossa residência, nosso sistema mais restrito produtivo, e passar a pensar a sociedade como um todo. Esse é o tema da ecologia industrial, que acaba, inclusive, na questão de um consumo responsável. Mas nem isso é suficiente. Eu tenho que chegar a ver caminhos para desvincular o conceito de qualidade de vida de consumo. E aí estamos pensando em transformações espirituais muitíssimo mais radicais. Pessoal, vou parar por aqui. A gente poderia continuar e fico à disposição para futuras discussões, quando vocês quiserem. É um tema que realmente eu gostaria, mas realmente gostaria num sistema, até pode ser em grupos menores, para a gente poder dialogar e saber se eu posso ainda ajudar em algum esclarecimento mais premente aí no tempo que nos resta, se ainda temos tempo. Daniel? Oi. Oi. Então é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar para o professor Asher. Nada mais, nada menos. Foi uma excelente palestra. Adorei essa mente, né, que a gente desenvolveu aí para abrir mesmo, durante das suas aulas aí. Eu gostei bastante, por sinal, particularmente. Espero que também, acredito que tenham gostado bastante, o resto do povo aqui. Eles têm uma workshop 11 horas, então vai dar um intervalo agora de 20 minutos, 17 minutos, e daqui a pouco eles estão indo para lá. Mas, no geral, foi isso. Obrigado a todos que participaram, e daqui a pouco, por sinal, acho que mandar para a gente também o slide para a gente poder estar compartilhando com a galera. Eu vou passar ele para o teu e-mail aí, viu, Daniel, a palestra inteira. Tranquilo. E você pode circular ela à vontade aí. Bom, pessoal, muito obrigado pelas palavras. Aí, quem gostou e quem não gostou, também gostaria de saber o que é que não gostou, mas a gente tem condições de dialogar, né? O diálogo está aberto aí, e é fundamental que a gente o faça. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, obrigado, Juan, Moira, pessoal. Obrigado, professor. Gente, o link do forma de presença para o certificado está aí no chat também, para ressaltar, para marcar presença e receber o certificado. E é isso. Vemos vocês no workshop daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Bom dia. Muito obrigado aí também, Asher. Obrigado, Juan. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Moira. Tchau, todo mundo.